Pessoal, muito boa tarde. Vamos para a nossa aula de potenciação. Pedro, como que eu resolvo uma operação por potenciação? Vamos lá. Esse A, pessoal, é a minha base, tudo bem? E esse N é o meu expoente. Como que eu resolvo nesse caso? Qual que é a propriedade? Eu tenho o A, ele multiplica o produto de A vezes N vezes. Como assim, Pedro? Eu tenho aqui 3 elevado a 2. Ah, então 3 elevado a 2 é 6. Muitas pessoas confundem. Por quê? Elas confundem que a minha base multiplica é o produto do meu expoente. Mas, na verdade, pessoal, quando eu tenho 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Quantas vezes, Pedro? A quantidade do meu expoente. É o número de vezes do meu expoente. Então, aqui, o A é a minha base e o meu N é o meu expoente. Então, Pedro, é a quantidade de vezes do meu expoente. É isso, pessoal, é a quantidade de vezes do seu expoente. E é assim que eu resolvo a minha potenciação. Basta deixar bem claro, então, que nós temos aqui a primeira observação nossa. Como assim? Após nós sabermos como que nós iremos resolver, eu vou te dar um exemplo. Quanto que é 2 elevado a 3? Pause o vídeo e faça aí por gentileza. 2 elevado a 3, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 2. Concordou comigo? Então vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Ah, Pedro, então é assim que eu resolvo minha potenciação? Pessoal, é assim que você resolve sua potenciação, perdão. Só que nós temos aqui uma observação. Quando a minha base é elevada a zero. Pessoal, independente de qualquer seja a sua base, quando ela for elevada a zero, o meu resultado é um. Tudo bem? Independente de qualquer seja a sua base. Então, exemplo, 2 elevado a zero, 1. 49 elevado a zero. Também, pessoal, vai ser um. Então, anote isso. Independente de qualquer seja a sua base, quando elevado a zero, o meu resultado é um. Tudo bem? Isso nós vimos na nossa turma presencial. Então, vamos lá para nossas primeiras propriedades. Olha que bacana. Eu tenho aqui a propriedade quando eu tenho uma multiplicação de duas bases iguais com expoentes diferentes. Então, aqui eu representei como a elevado a m vezes a elevado a n. Um exemplo, pessoal, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a um. Assim como essa propriedade aqui nos demonstra, esse 3 vezes 3 eles possuem a mesma base. Porém, tá vendo esse expoente aqui? É diferente? 2 é diferente de 1? Sim. Então, como eu vou resolver? Olha essa propriedade nos diz. A elevado a m vezes a elevado a n é a mesma coisa que conserva a base fica a mesma, e eu somo meus expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a um, na verdade, pessoal, é 3 mais 2 e um. Tudo bem? Então, é 3, a minha base é 3 mais, somando o expoente, 2 mais um. Então, nosso resultado é 3 elevado a 3. Tudo bem? Então, nesse primeiro exemplo, eu até fiz. A base é igual 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a um. Quanto que é? Eu deixo minha base e o resultado a gente já tem até aqui, ó, 3 elevado a 3. E quanto que é, pessoal? 3 elevado a 3 é 9? Não. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 3 vezes. Então, aqui vai ser quanto? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Tudo bem? E olha esse segundo exemplo. 2 elevado a 2 vezes 8. Pedro, essa propriedade você não me falou, né, agora que eu tenho que ter todas.
operações aqui na mesma base para que eu possa somar o expoente? Sim, mas olha que legal. O 8, pessoal, o que que você pode fazer com ele? Você vai colocar esse 8 e você pode fatorá-lo. Como assim? Você vai colocar o 8 e vai dividir, né, por 2. Vai dar 4. Por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar um. Tudo bem? Então, 8 dividido por 2, 4. Por 2, 2. Por 2 vai dar um. Olha que legal. Qual é a minha quantidade de 2 que eu tenho aqui? Uma, duas, três. Então, 8, pessoal, é a mesma coisa de 2, uma, duas, três, elevado a 3. Então, quando você vê o número 8, você tem que assimilar que 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, nesse caso, seria 2 elevado a 2 vezes 8, que na verdade é 2 elevado a 3. E essa operação você já está fininho, né? Quanto que é? Eu deixo a minha base, 2. E eu somo meu expoente. Mais aqui, 3 e 2 vai dar 2 elevado a 5. Então, é assim, pessoal, que eu resolvo quando eu tenho uma multiplicação de bases diferentes. Eu posso tentar deixá-los na mesma base. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó, um novo exemplo, uma nova propriedade. Pedro, e quando eu tenho aqui uma divisão? Olha, observa para você ver, por gentileza, pessoal. Eu tenho uma divisão aqui, ó. A elevado a m dividido por A elevado a n. Como que eu resolvo? Vamos lá. Eu deixo a minha base, eu repito a minha base quando ela é igual a, tudo bem? Então, quando eu tenho uma divisão com expoentes diferentes, eu permaneço a minha base. E eu faço m menos n. Então, eu permaneço a minha base e subtraio os meus expoentes. Tudo bem? Então, olha esse exemplo. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 4. Olha, eu deixo a minha base, eu repito a minha base e eu subtraio os meus expoentes. Então, 5 menos 4. Quanto que é, Pedro? 5 menos 4 é 1. Eu deixo a minha base, subtraio meu expoente. 5 menos 4 é 1. Tudo bem? E é assim que eu resolvo essa operação. E Pedro, então vamos resolver essa daqui. Pessoal, dá um pause e tenta resolver. Aí você me pergunta, como que eu vou resolver isso, Pedro, sendo que 16 é diferente de 2, eu não tenho a mesma base? Lembra que eu expliquei para você que eu posso transformar fatorando? Olha, 16 dividido por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Tudo bem? Quantos 2 eu tenho aqui? Uma, duas, três, quatro. Então, 16, pessoal, é a mesmíssima coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Ah, então eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4? Pode, pessoal, é a mesma coisa. Então, aqui nós temos duas maneiras que nós possamos resolver. Eu permaneço a minha base, tudo bem? E subtrair meu expoente. 4 menos 4 vai dar o quê? Vai dar zero. E qualquer número elevado a zero dá quanto mesmo, pessoal? Dá um. Qual que é a segunda maneira que eu posso resolver, Pedro? Qualquer coisa dividido por ela mesma, pessoal, vai dar um. Então, logo, eu acho o mesmo resultado. Belezinha? Então, vamos olhar essa segunda propriedade. Olha que bacana, e a gente tem até uma observação aqui, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui A elevado a M, mas ele está sendo elevado a um outro expoente. Tudo bem? Então vamos resolver aqui, ó. Como que eu resolvi isso, Pedro? Eu deixo a mesma base, A. Como que eu faço? Agora sim, pessoal, quando eu tenho dois expoentes aqui, eu multiplico eles. Então vai ficar A elevado a M vezes N. É assim, Pedro? É assim. Então, olha esse caso, pessoal, que bacana. 3 elevado a 2, só que esse 3 elevado a 2 está sendo elevado a 3 elevado a 3. Então, fica 3
E olha que eu faço com meus expoentes, eu faço um produto entre eles, eu faço uma multiplicação. 2 vezes 3. E é a mesma coisa de 3 elevado a 6. E é assim que eu resolvo esse tipo de propriedade, tudo bem? E qual é a minha observação aqui, nesse caso? Pessoal, isso é diferente disso. Como assim, Pedro? Então, vamos resolver essa propriedade aqui, ó. Esse caso nós já vimos, né? 3 elevado a 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 3, que vai ser 3 elevado a 6. Tudo bem? E esse caso aqui, Pedro, quando 3 está sendo elevado a 2 e eu tenho 3 aqui. Quando eu não tenho parênteses, pessoal, na verdade, esse expoente ele está sendo elevado sozinho. Tudo bem? Então, eu permaneço a minha base, eu permaneço a minha base. 2 elevado a 3 é o quê, pessoal? 2 elevado a 3 é 8. Então, fica 3 elevado a 8. Logo, essas duas coisas aqui, essas operações, são distintas. Concordam comigo? Então, vamos lá para multiplicação com o mesmo expoente. Como assim, Pedro? Como que eu resolvo essa propriedade? Essa propriedade, pessoal, vai ser a nossa última aqui nessa aula, tudo bem? Eu tenho uma multiplicação com o mesmo expoente, logo, a minha base é distinta, é diferente. Nós temos aqui 2 elevado a 2 é 4. 5 elevado a 2 é 25. Como que eu posso resolver isso? Você pode fazer direto, ou você pode fazer isso, ó. 2 vezes 5 elevado a 2. Como assim, Pedro? Eu posso multiplicar. Quanto que é 2 vezes 5, pessoal? 2 vezes 5 é 10. Elevado a 2 é 100. Você pode fazer isso. Colocar os números aqui que estão sendo elevados, entre parênteses, multiplicados eles e depois elevar. Isso, pessoal, pode parecer bobo, mas vai facilitar muito o seu tempo na hora da resolução. Tudo bem? Então, a partir de agora, faça os exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.